bom ver vocês aqui. Nós vamos apresentar a princesa hoje? Vai, né? Então tá jóia. Amém, gente? Vamos lá, vamos tirar um tempinho aqui na palavra. Acho que já tem umas 3 semanas que eu vou ministrar. Eu peço para abrir em Atos 19 e nunca prego. Atos 19. Mas amém. Espírito Santo fala conosco de uma forma gloriosa, poderosa, sobrenatural, nos ensina, nos guia, nos condiciona, mas nos transforma também. Em nome de Jesus, que esse ambiente esteja revestido, para que nenhuma semente seja roubada. Nós declaramos isso nesse lugar, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Mantenha aberto aí em Atos 19, eu quero navegar com vocês nesse texto hoje. Irmãos, eu tenho pensado muito sobre a natureza do nosso Deus como um Deus geracional, como um Deus que faz cumprir o seu propósito de geração em geração. Deus, Ele é um Deus geracional, irmãos. Quando Deus olha para mim, Ele não vê apenas eu de forma isolada. Quando Deus olha para você, Ele não vê você de forma isolada. Quando Deus olha para você, Ele vê você e suas gerações. Amém? Por isso que Ele é Deus. Todas as vezes que Ele se apresentava para falar com alguém no Velho Testamento, de alguma forma Ele dizia: eu sou o Deus dos teus pais, sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele sempre se colocava inserido em todo um contexto geracional. Então quando Deus vê você, Ele vê seus filhos, Ele vê seus netos, Ele vê toda a geração que nasce. E farei misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha isso, irmãos, o olhar de Deus nunca é, ainda que Deus seja glorioso, soberano e eterno, e além de ser glorioso, grandioso, eterno, Ele também é pessoal, Ele é próximo. Mas o olhar dEle para nós não é individualizado, ainda que a nossa responsabilidade diante dEle seja individual e pessoal, o olhar dEle nunca é individual e pessoal. É impossível Ele olhar para você e ver só você. E eu acredito nisso, irmãos, que o nosso coração, ele precisa ser geracional também. E às vezes, irmãos, durante muitos anos já pastoreando, uma das coisas que eu observo é pessoas que passam, pessoas que não conseguem permanecer e cumprir o propósito que Deus tem para a vida dele naquele tempo, no tempo da sua geração. Deus, Ele não está interessado em levantar uma nova geração. E nós somos um povo que muitas vezes nós oramos assim: Deus, levanta uma geração, levanta uma nova geração. Deus não está interessado nisso, acreditem. Deus não está interessado em levantar uma nova geração, porque todas as vezes que Deus tem que levantar uma nova geração, é porque a geração daquele tempo falhou. Então algo novo precisa ser levantado. O interesse de Deus não é levantar a nova geração, o interesse de Deus é levantar a próxima geração. E a próxima geração, ela vem a partir do lugar aonde a geração anterior cumpriu e estabeleceu o propósito que Deus tinha para o tempo dele. Por isso, irmãos, quando Deus levanta Isaac, é porque Abraão cumpriu o propósito que ele tinha no seu tempo. Então, ao cumprir o propósito no tempo dele, Isaac poderia ser levantado para prosseguir. Se Abraão não cumpre o propósito, Isaac seria levantado para começar do início, do começo de Abraão. Mas como Abraão cumpre, Isaac é levantado para iniciar a partir do fim de Abraão. Você está entendendo? Então os nossos filhos não têm que começar do nosso início, os nossos filhos têm que começar do nosso final. Você constrói, você estabelece, você cumpre um propósito e você chega num teto, num momento, e Deus diz para você: cumpriu a carreira. Aqueles que virão
A nova geração vem a partir do final que você estabeleceu. Então o interesse de Deus nunca é levantar uma nova. Se Ele levanta uma nova é porque a anterior falhou. O interesse de Deus é sempre levantar a próxima, e é tão glorioso, porque a gente pode observar que Abraão cumpriu no seu tempo, então Deus levanta Isaac, Isaac cumpre no seu tempo, Deus levanta Jacó, Jacó cumpre no seu tempo, Deus levanta José, José cumpre, Moisés é levantado, e assim de geração em geração, Deus vai fazendo cumprir o seu propósito, até levar a nação ao lugar que Ele queria. Então, de alguma forma, irmãos, a gente observa que o tempo passa, não é verdade? É ou não é, irmãos? Quem aqui já tem sentido efeitos do tempo? O tempo tem efeitos em nós, né? O tempo tem efeito no seu vigor físico, o tempo tem efeito enfim, em todo o seu contexto corporal, o tempo tem. E alguns dias eu fui pregar numa cidade, e eu tive o prazer de encontrar um senhor lá. Eles me levaram para a gente ficar numa chácara, né? Que era praticamente dentro da cidade. Chegando lá, era um lugar muito lindo, maravilhoso. Tinha um monte de oração assim do lado. E em cima desse monte tinha tipo um quiosque lá, onde muitas pessoas se reuniam para orar. E eu subi lá, tinha lá um senhor, cabelinho branco, sentado lá. Aí eu nem incomodei e desci. Não o conhecia até então. E aí eu falei para o irmão, tem um senhor lá em cima orando. Ele falou assim, não, aquele senhor lá, ele tira um dia, ele deve ter quase de 70 a 80 anos. Da semana dele, ele tira um dia, 24 horas para ficar lá, em oração, em jejum com Deus. Ele se separa. Um dia na semana é de Deus. E aí depois a gente voltou e começamos a conversar com esse senhor, e ele contando, né, foi um homem que nos anos 80, 90... foi muito influente no Brasil, irmãos. Todo esse mover de oração, ele estava inserido nisso. E ele contando todas aquelas histórias. Citando homens dos quais ele ungiu para o ministério, que é muito conhecido no Brasil hoje. E eu observando, né? E depois, no final de tudo aquilo, eu estava vendo ele ir embora. Descendo ali, e subindo para ir para a casa dele. Eu olhei e falei assim, o tempo passa e os profetas envelhecem. Irmãos, os profetas envelhecem. Os pais passam. Mas o mais importante não é você chegar num ponto onde você chega à conclusão, nossa, os dias estão passando, eu estou envelhecendo. O mais importante é saber se no tempo da sua geração você cumpriu o propósito que você deveria cumprir. Quando você chega a 70, 80, tendo vigor 90, você olha e você diz assim, Senhor, eu estabeleci a tua vontade no tempo que o Senhor me deu. Então a próxima geração pode construir algo a partir daquilo que o Senhor colocou na minha mão para mim construir. Porque talvez seja horrível você olhar e descobrir que o profeta envelheceu, descobrir, queridos, que o tempo chegou para você, e você olhar para trás e dizer, na minha geração eu não estabeleci um propósito, então Deus vai ter que levantar uma nova para fazer o que eu não fiz. Talvez a dor está aí. E acredite no que eu vou falar para vocês, irmãos. Deus, Ele é um Deus de restituição, sim, mas não pense que Ele restitua o tempo. Amém? Já pensou se você pudesse orar e Deus restituir tempo? Pastor, mas o rei Ezequias orou e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Irmãos, escute uma coisa. Antes ele não tivesse feito essa oração. Porque tudo que acontece nos 15 anos que Deus deu a mais, porque Ezequias queria, foram talvez os piores tempos. E ele conseguiu gerar nesses 15 anos, talvez um dos piores reis da história de Israel. Por isso Davi diz algo interessante, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Veja bem, Deus nos dá o tempo, Deus estabelece um tempo para nós,
Deus estabelece um propósito para nós, mas a responsabilidade de cuidar e de administrar esse tempo é nosso. Totalmente nosso. Então, pastor, Deus não restitui o tempo? Não, mas pela sua graça e bondade, Ele acelera propósitos para que você viva hoje aquilo que você deveria ter vivido ontem. Para que você viva hoje aquilo que você deveria ter vivido há 10, 15 anos atrás. O fato de você não ter discernido o tempo, de você não ter contado os seus dias, para ter a sabedoria para viver o que Deus tinha, Deus na sua graça, quando você entende, nossa, era para mim ter vivido isso, aquilo, naquele tempo, quando a ficha cai, que os efeitos do tempo estão operando no seu corpo, que talvez uma certa maturidade vai chegando, você diz, Deus, eu preciso na minha geração viver, estabelecer o teu propósito, para que não seja necessário levantar uma nova, mas que a próxima venha. Por que a próxima sempre tem que ir mais longe? Porque eles não precisarão construir o que nós construímos, então eles podem ir mais longe. Deus é um Deus geracional. Ele, na sua graça, Ele diz, filho, você não viveu, mas eu vou acelerar. Por isso que a Bíblia diz que Ele faz os nossos pés como os da corça, e nos faz andar em lugares altos. O que são os pés como os da corça? Ele acelera. Ele acelera. Por isso que tempo e propósito precisam ser discernidos juntos. Discernidos juntos. O tempo já está tudo, sabe, a movimentação da terra, as estações do ano, irmãos, a cronologia, os calendários, já estão todos muito bem definidos. E dentro desse tempo definido, naturalmente falando, a gente precisa viver propósitos eternos. Talvez nas coisas mais simples. Mais um dia dos pais hoje. Quantos você já viveu? Quais os propósitos se cumpriu no seu relacionamento paterno? Porque pode chegar um dia que não tem como mais cumprir e viver propósitos na paternidade, porque o tempo interrompeu alguma coisa. É incrível, irmãos. Mas nós não somos nem um pouco disciplinados quanto ao tempo. E eu acho que eu não vou dar conta de pregar Atos 19 de novo, que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas eu vou entrar. Vamos lá, queridos. Porque existe alguém que nos ensina sobre isso, que é o Espírito Santo. E olha o que diz Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Irmãos, Apolo, ele era um homem, ele era um dos maiores pregadores do seu tempo. Se a nossa ênfase de escolha para congregar num lugar fosse a eloquência de um pregador, você hoje congregaria na igreja de Apolo, não na igreja de Paulo. Apolo, ele era um trovão, ele chegava nos lugares, ele pregava, aquele lugar parecia que ia explodir. Era um homem eloquente, poderoso em palavras. E quando Paulo, irmãos, chega em Éfeso, Apolo pregava em Corinto, Paulo chega em Éfeso, e ele faz uma pergunta, ei, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Irmãos, entenda uma coisa, a nossa religiosidade, ela começou a selecionar as coisas. Nós começamos a definir, sabe o que? Começamos a definir quem pode receber o Espírito Santo e quem não pode. Quem ceia e quem não vai ceiar. Quem vai para o céu e quem não vai. Você já observou, irmãos, que talvez quando se trata
de hipocrisia, o ambiente religioso é o mais evidente no tocante a esse assunto. Você pode ter certeza disso. O ambiente religioso é o ambiente onde a evidência da hipocrisia ela é mais exposta, mais aberta. Porque às vezes nós estamos numa condição muito ruim, e dentro de uma condição ruim nós ainda nos colocamos e nos posicionamos e achamos no direito de selecionar quem vai, quem não vai, quem pode, quem não pode, como se o Espírito Santo fosse resultado da meritocracia humana. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo não vem por causa do mérito do homem. Se você fizer tudo certinho, o Espírito Santo vem na sua vida, mas se você fizer assim, ele não vai vir. Você tem que fazer assim, assim, assim para ele habitar. Se você não fizer assim, ele não habita. Irmão, sabe por que eu creio que o Espírito Santo habita em nós? Não tem nada a ver conosco. O Espírito Santo só habita em nós porque um dia Jesus disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito. Então por que o Espírito Santo habita em nós? Porque Jesus disse. É claro que toda obra de transformação, toda movimentação do Espírito Santo no nosso interior, depende da nossa fome, da nossa sede. Fome e sede não é algo que Deus dá, fome e sede é algo que Deus encontra. Quanto mais você está aberto a ser afetado pelo movimento do Espírito dentro de você, mais o Espírito Santo, porque Ele é gentil, Ele não vai além daquilo que você concede, Ele não vai além daquilo que você permite. A profundidade da ação do Espírito Santo depende de você, mas a habitação dele vem porque Jesus prometeu. Então o Espírito Santo pode habitar na minha vida e não acontecer nada, porque a minha fome e a minha sede não permite ele se movimentar no meu interior, mas ele pode habitar na minha vida e acontecer tudo, porque a minha fome e a minha sede é proporcional a tudo que ele faz em mim. Então Paulo pergunta para esses irmãos de Éfeso: ei, quando pregaram para vocês, quando passaram aqui e falaram da salvação, vocês receberam o Espírito Santo? Porque na cabeça de Paulo, irmãos, era muito simples. Salvação e batismo no Espírito Santo andam juntos. Automaticamente, a partir do momento em que alguém aceitou Jesus, Paulo dizia: gente, vai lá, vamos orar, impõe as mãos sobre eles para que agora eles recebam o Espírito Santo. Mas nós criamos um mecanismo religioso carregado de informações, carregado de racionalismo, de intelectualismo. Então a gente diz: primeiro aceita Jesus, depois batiza nas águas, depois você vai passar pela libertação, e depois disso, e depois disso. E se tiver tudo certinho, aí você recebe o Espírito Santo. A gente cria esses degraus para de pôr o Espírito Santo na sua caixinha religiosa. Ele não cabe lá. Ele não cabe lá. Ele é livre e ele não vai ficar aprisionado nos nossos conceitos. Espírito Santo, vocês receberam? Qual foi a resposta deles? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo existe. Vou dizer de novo: o Espírito Santo existe, irmãos. Você crê nisso? E ele habita em você. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus disse isso, ele dizia a respeito do Espírito Santo, que receberiam aqueles que crescem. Ele já habita, então deixa ele movimentar. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que tem é quando você é convencido pelo Espírito Santo de alguma coisa. Quando ele te fala algo. Quantas vezes pessoas chegavam em mim, às vezes pedindo algum aconselhamento, eu dizia: olha, faz assim, assim, assim. E às vezes a gente fala pela experiência. E faz assim. Segue esse caminho, a Bíblia diz assim, assim, assim. Segue a palavra. E a pessoa nunca fazia. Aí um dia,
Uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, tem que te contar uma coisa. Eu falei: o que? Conta. O Espírito Santo falou comigo, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu falo: o que? Tem que fazer isso, isso e isso. Eu falei: mas é o que eu te disse. Você sabe qual a diferença? É que quando o homem fala é uma coisa, mas quando o Espírito Santo fala, quando o Espírito Santo fala. Por isso que nós precisamos ser treinados no nosso tempo para ouvir o Espírito Santo e cumprir esse propósito. Irmãos, nós não fomos treinados a ouvir o Espírito Santo, mas nós fomos treinados a seguir todas as cartilhas religiosas da denominação. Por isso as pessoas muitas vezes chegam e falam: pastor, e aí, qual que é a visão da igreja? Eu falo: o corpo não tem visão, quem tem visão é o cabeça, e o cabeça é Cristo, os olhos estão na cabeça. Para onde o cabeça olhar, o corpo está seguindo. Essa é a nossa visão, seguir o cabeça, que é Cristo. Você está conseguindo entender isso? Mas a gente precisa de algo muito bem formatado, algo muito bem montado, para que a gente saiba exatamente, tenha o controle de onde estamos indo, para onde estamos indo. Ei, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Pai. O problema é que a gente quer saber de onde vem, a gente quer saber para onde vai. Ei, o vento sopra onde quer. Os olhos estão no cabeça, e o cabeça é Cristo. Para onde Ele olhar e para onde Ele for, nós estamos indo. Qual a visão? Seguir Cristo. Ouvir o Espírito Santo. Por isso a preocupação de Paulo, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo de imediato. Porque um homem que entende o que é o Espírito Santo e a movimentação dele dentro da vida dele, no tempo dele, ele vai fazer cumprir o propósito, para que não seja necessário levantar uma nova geração. Continuando, gente, disse Paulo, ou melhor, verso 3: então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ali já estava a evidência. Irmãos, eles acabaram de ser batizados nas águas. E agora, Paulo fala, é a hora de receber e ter essa experiência. A gente cria, sabe, coisas assim que... a gente cria umas armaduras de Saul para revestir Davi. Sendo que, na verdade, nós só deveríamos levar cada pessoa a ser cheio do Espírito Santo. Eram ao todo uns 12 homens. Irmãos, não importa se era 1, 2, 12. A gente é muito preso à quantidade. O que importa é se os que existem, estão cheios do Espírito Santo. Imagina Éfeso. Se você ler a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, talvez seja uma das cartas mais profundas, espirituais que Paulo escreve. Começou com 12 homens. Não é a quantidade, é se estão cheios. É se estão cheios. Irmãos, porque se aqueles 12 estivessem cheios do Espírito Santo, Deus já tinha uma base apostólica na cidade. Talvez nós podemos ser um lugar cheio de pessoas vazias do Espírito. É claro que, sabe, o próprio apóstolo Paulo diz que o corpo produz o justo crescimento, um corpo saudável cresce, isso é natural,
mas nós não trabalhamos, e você não trabalha por um resultado ou por um crescimento, porque quando se trata do corpo de Cristo, a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Dia a dia acrescentava o Senhor o número dos salvos. Veja bem, você não trabalha por um resultado numérico, porque quem acrescenta é o Senhor. Você não trabalha por resultado, mas você simplesmente entende: se estivermos cheios de forma saudável pelo Espírito Santo, virá aquele que Deus quer acrescentar, aquilo que Deus quer entregar. Amém, meus irmãos? Verso 8: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram, se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. 3 meses ali pregando, ensinando, ministrando, mas de repente houve uma resistência, houve uma dureza do coração, e eles começaram a falar mal do caminho. A igreja era conhecida como igreja do caminho. O que Paulo fez, irmãos? Paulo então afastou-se dele. Irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Você já observou que Jesus não ficava em lugar que ele era rejeitado? Mas ele só permanecia em lugares que ele era celebrado. Teve lugares que tentaram pegar Jesus, levar no monte e empurrar ele abaixo. A Bíblia fala que ele passou no meio da multidão, foi embora e nunca mais voltou naquela cidade. Aprenda a discernir ambientes de suportação de ambientes de celebração. Amém? Paulo olhou e falou: tem 3 meses que eu estou ensinando aqui, todos os dias pregando, vocês estão rejeitando a verdade. Sabe de uma coisa? Eu vou embora. É isso. Porque Paulo entendia o ambiente, ele entendia que o ambiente de suportação não traria efeito para que a sã doutrina precisaria trazer, o efeito que a palavra precisaria promover. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. Ele ficou mais tempo num lugar onde ele estava sendo aceito o ensino, do que num lugar que ele estava sendo rejeitado no ensino. Num lugar o ensino foi recebido, no outro lugar o ensino foi rejeitado. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviam a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Ou seja, Paulo estava operando no seu chamado, Paulo estava construindo algo dentro do seu tempo, Paulo estava vivendo algo e um propósito naquele momento em que ele foi chamado para estabelecer. Se movimentava, entendia, discernia os ambientes, mas ele continuava. Agora que eu quero entrar num ponto, verso 13: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Sabe, irmãos, tem coisas que mexem muito comigo na Bíblia. E uma das coisas que tem mexido muito comigo nesses tempos é que nós não vivemos mais a partir do que é certo ou errado. O errado é óbvio, você não faz.
Mas às vezes o certo você também não vai fazer. Porque certo para Deus não é aquilo que tem uma aceitação dos homens. Certo para Deus é aquilo que está dentro do propósito, dentro do tempo que Ele quer e que Ele tem para você fazer. Ei, você não tem que fazer tudo, você tem que fazer o que Deus tem. E quando eu faço algo que Deus não tem para que eu faça, ainda que não seja errado, se torna errado, porque não faz parte do que o Senhor estabeleceu. Sabe, esse texto me chama atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo se movimenta, sinais acontecem, milagres acontecem, os demônios são expulsos. E uma galera começa a olhar aquilo e fala: gente, de alguma forma eles foram inspirados, de alguma forma eles falaram: vamos andar nisso, vamos caminhar nisso. E começaram a querer fazer a mesma coisa. Ei, o que Paulo estava fazendo era errado? Era certo. Os filhos de Seva foram fazer a mesma coisa. Por que não deu certo? Você sabia que talvez esse seja um grande problema na nossa geração? Que nós queremos fazer a mesma coisa que está dando certo para um. Mas Deus não tem para você fazer. Então dará certo para aquele porque Deus tem. Dará errado para você porque Deus não tem. Pensa num pastor que já quis fazer de tudo na igreja. Inventar um monte de coisas para ver as coisas acontecerem. Eu amo muito, irmãos. Sim, eu gosto muito de grupos familiares, eu gosto muito de células. E toda vez que eu tentei implantar células na igreja, não deu certo. Nunca dava certo, só dava bagunça, só dava confusão. E eu li todos os livros de pessoas muito bem sucedidas nisso. Visitei lugares, procurei me estruturar, me preparar para implantar aquilo. E não dava certo. Aí um dia Deus falou comigo assim: eu não tenho isso para você. Ele não falou isso reprovando células ou grupos familiares. Ele falou: isso não é o que eu tenho para você. Você consegue entender? Tem coisas que não são erradas, mas não é o que Deus tem para você. Por isso que não é mais o que é certo ou errado. O errado está exposto. O errado é óbvio. Eu sei, eu não entro. Mas o certo a ser feito precisa ser discernido. O errado não precisa de ser discernido porque está diante dos olhos. O certo precisa ser discernido para ver se está dentro do que Deus tem. Então esses homens foram fazer algo certo. Porém, quando eles começam a fazer aquilo que mais me chama atenção, é que quando eles foram tentar expulsar o demônio olhou e falou assim: ei, Jesus eu conheço. Falou para aqueles jovens: eu conheço Jesus. Demônio falando: esse Paulo aí eu também conheço, mas vocês, conheço não. Quem são vocês? Posso te fazer uma pergunta? Olhe para mim. O inferno te conhece? Não, pastor, que pergunta boba. Basta o céu me conhecer. O céu já te conhece, é óbvio. Você veio de Deus e vai voltar para Deus. Amém? A Bíblia fala que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Mas a minha pergunta é: o céu te conhece, mas a pergunta é: o inferno te conhece? Pastor, eu não quero ser conhecido no inferno. Todo homem geracional, ele é conhecido nesses dois lugares: no céu e no inferno. Quem disse foram o demônio. Conheço Jesus, conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. Porque a partir do momento em que o homem se torna conhecido no inferno, é porque ele está construindo o propósito no seu tempo. Então o inferno olha e fala: precisamos parar ele, porque se ele terminar de construir o propósito no tempo, Deus vai levantar uma próxima geração, e a próxima geração virá mais poderosa, mais acelerada, será mais rápida, porque não atrasamos eles a ter que refazer o que alguém um dia teve que fazer. O maior propósito do inferno é fazer com que gerações e gerações fiquem construindo a mesma coisa, e nada avança.
nada avança. Você está entendendo essa palavra, gente? Então a gente pensa assim, o propósito do diabo é simplesmente ficar levando pessoas ao vício, pessoas às drogas, ok, também, mas o maior propósito é manter a gente patinando. Abraão patina, Isaac patina, Jacó fica patinando, seu bisavô patinou, seu avô, você, agora seu filho. Nada foi construído e o tempo passou. Nada foi construído e o tempo passou. O inferno conhecia Paulo. O inferno conhecia Jesus. E você sabe, Jesus tomou a chave do diabo lá no inferno. E olha o que acontece no versículo 16: então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-o com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Sabe, a gente fica pensando, mas por que aconteceu isso com eles, se aquilo que eles estavam fazendo era certo? Gente, eles queriam expulsar um demônio. Por que aconteceu isso? Irmãos, Ananias e Safira morreram. Por quê? Porque levaram oferta. Alguém já viu alguém levar oferta e morrer por isso? Vender a propriedade, mas levaram oferta. Nadab e Abiú foram oferecer lá o incenso, cumprir o ofício sacerdotal e morreram. A Bíblia fala em Atos da jovem adivinhadora. Paulo e Silas estavam indo para o templo, e quando eles estavam indo para o templo, a jovem, debaixo de um espírito adivinhador, dizia: eis aí, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e pregam a palavra e tal. Ei, quem estava falando na boca daquela menina? Era um demônio, mas o que estava sendo falado era mentira ou verdade? Paulo não era servo do Deus Altíssimo? Não pregava a palavra? Porque a questão não é o que se fala, é de onde procede. Grave isso. Não é o que se fala, é de onde procede. É o Espírito que libera. Por isso que Jesus diz: as minhas palavras são Espírito e são vida. Por isso a minha crise com algumas concessões que nós vamos dando no decorrer da vida cristã, cheio de expressões, o que tem, não faz mal. A pergunta, irmãos, é de onde procede? De onde procede o que ouvimos, o que se canta, as músicas que ouvimos, de onde procede? Mas as letras são legais, são bonitas, não é sobre isso. É de onde procede, porque o espírito maligno na jovem adivinhadora falava palavras legais. Esse endemoniado aqui, irmãos, eles estavam querendo fazer coisas corretas, coisas certas. É de onde procede. Por isso que Deus não está de olho no que você está fazendo, Deus está de olho na motivação, no porquê você faz aquilo. Precisa proceder do Espírito certo. Então esses homens foram pessoas que estavam fazendo coisas certas. Irmãos, Nadab e Abiú foi fulminado. A Bíblia diz que eles levaram um fogo estranho, mas na verdade eles levaram a mesma coisa que sempre levavam. Levavam a mesma coisa, o incenso, oferecia ali ao Senhor. Eles eram filhos de Arão. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que eles foram fulminados? Porque eles levaram o incenso fora do templo. Eles já sabiam o templo, mas decidiram levar fora do templo. Arão, o sacerdote, já tinha estabelecido, escute isso, Arão, o sacerdote, já tinha estabelecido um padrão, um formato do que deveria ser feito. Irmãos, calma, Espírito Santo, vamos devagar. Tem muita coisa aqui na minha cabeça. Entenda.
Se você olhar biblicamente, parece que Deus não usou a mesma misericórdia que ele teve com Davi, ele não teve com Salomão. Dá uma olhada e uma analisada, parece que Deus foi mais radical, bravo com Salomão do que com Davi. Davi pecou, Salomão também, Salomão fez alianças erradas. Mas eu entendo uma coisa, irmão, sabe algo que Deus leva em consideração? As referências que Ele permite a gente ter. Davi não teve referências, Salomão teve. Às vezes, a Bíblia diz assim, que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, mas uma das coisas que para mim pesa nas misericórdias do Senhor, é se nós tivemos referências levantadas por Ele na nossa vida, ou se nós não tivemos. Há pessoas que não tiveram referências de nada, há pessoas que Deus oportunizou a ele ter referências, do lado, presente, juntos, e ele ignorou. Salomão teve Davi como referência de um homem que tinha uma aliança com Deus, e agora ele faz alianças com nações, que Deus dizia que não era para ser feito. Então, quando nós ignoramos os padrões de referência que Deus levanta na nossa jornada, as misericórdias são diminuídas. Isso é seríssimo. Por que parece que alguns têm mais misericórdia do que outros? Porque Deus tem misericórdia de nós quando estabelece referências próximas à nossa vida. Quantas referências Deus levantou que nós ignoramos? E ao ignorar as referências que Deus levanta, Deus diz assim: filho, eu usei de misericórdia ao colocar aquela pessoa do seu lado. Eu usei de misericórdia para com você, ao permitir que você tivesse alguém que estabelecesse um padrão para a sua vida. Por isso que Arão, de alguma forma, estabelece um padrão de como exercer o sacerdócio, mas agora Nadab e Abiú faz algo que Arão fazia, mas fora do padrão de Arão. Faziam a mesma coisa. Irmãos, Ananias e Safira levou oferta, mas reteve parte. Mas antes deles fazerem isso, teve um homem chamado Barnabé, que foi lá, fez uma oferta, vendeu um terreno, fez uma oferta e entregou tudo. A oferta anterior de Barnabé estabelece um padrão. O que Ananias e Safira estavam fazendo não era errado, mas estava fora do padrão estabelecido pela geração anterior. Você está entendendo que o nosso Deus geracional levanta homens que constituem padrões santos, puros, retos. Não adianta alguém vir ter um comportamento e uma atitude talvez igual, mas com um padrão inferior. Com um padrão inferior. Amém, meus irmãos? Não é sobre certo ou errado, é sobre o que Deus tem e o que Ele não tem. Já estou acabando, aleluia. Amém, meus irmãos? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Irmãos, para mim, essa surra que eles tomou, ela não foi, na verdade foi uma surra reveladora. Eles eram filhos de um sacerdote, de um chefe do sacerdote. E eles entraram numa situação que revelou como eles já estavam. Nus e feridos. Sabe qual é o problema dos filhos de Cefa? É que eles queriam fazer a mesma coisa que Paulo fez. Porém, Paulo estava vestido e curado. E agora eles vão fazer a mesma coisa que Paulo fez. Porém, eles estavam nus e feridos.
O que aconteceu aqui só revelou como eles estavam. Então eles quiseram fazer, porque era legal fazer. Como você está para fazer? Eu conheço Paulo, eu conheço esse Jesus, mas agora vem aqui que eu vou revelar quem são vocês. Os demônios revelaram, os filhos de Cefas, chefe do sacerdote, nu e ferido. Tem uma geração que precisa ser curada e vestida, revestida. Porque senão, Deus tem que levantar uma nova. E eu quero encerrar. Verso 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Irmão, o que é isso? Muitos dos que creram confessavam e declaravam abertamente as más obras. Estava acontecendo um avivamento aqui. O povo começou a chegar. Ei, eu menti, eu sou mentiroso. Ei, eu pequei, eu prostituí. O povo chegava abertamente e começava a contar os seus pecados. Irmãos, veja bem. Até o diabo contribuiu. Quando o diabo expõe a nudez daqueles meninos, todo mundo expõe a nudez de suas almas. Agora todo mundo, quando os filhos de Seva estavam expostos, nus, todo mundo feridos, todo mundo começa a dizer: eu também estou ferido, eu também estou nu, olha o que eu fiz. Gente, Deus estava se movendo. Deus estava se movendo, algo estava acontecendo, um avivamento estava sendo produzido ali naquele lugar, porque 12 homens receberam a imposição da mão de Paulo e foram cheios do Espírito. Tudo começou ali. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus, gregos que viam em Éfeso, todos foram tomados de temor, e o nome do Senhor foi engrandecido. Muitos, verso 18, muitos do que creram viram e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, olha a libertação operando, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Sabe, irmãos, uma das coisas que aconteceu ali é que muitos foram tomados de temor. Mas o temor foi provocado pelos acontecimentos dos quais os demônios manifestaram. Éfeso até então era uma cidade muito mística. Irmãos, é muito duro quando o nosso temor a Deus é provocado por manifestação das trevas. Mas eu não quero aqui complicar a existência do temor. Graças a Deus que haja temor. Amém? Mas eu queria, irmãos, que o nosso temor não fosse provocado porque vemos demônios manifestarem, mas que o nosso temor seja provocado porque amamos a Deus sobre todas as coisas. Porque eu temo, porque eu amo. É claro, todo mundo que viu isso começou a temer, rasgaram seus livros de ocultismo, sabe, começou uma obra, a palavra do Senhor muito se difundia, se fortalecia, glória a Deus por tudo que estava acontecendo. Mas se a manifestação de demônios pode provocar um temor que gera tudo que nós lemos e falamos aqui, imagina o amor a Deus, o que pode provocar sobre todas as coisas.
Você imagina? Deus quer levantar a próxima geração de filhos curados e vestidos. De filhos curados e vestidos. Queria que você fechasse os seus olhos, assentados mesmo. É duro ver pessoas na Bíblia fazendo o que é certo e morrendo. Irmãos, eu te falo uma coisa aqui claramente. Eu tenho 20 anos de ministério. Talvez mais da metade dele foram fazendo coisas que Deus não me mandou fazer. E que eram certas. E que de alguma forma teve louvores dos homens. Mas que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, Deus não tinha. Aí o profeta envelhece, lembrando que fez o que Deus não tinha. Você quer envelhecer fazendo o que Deus não tem? Por isso que antes de Deus te agitar, te enviar, Ele vai te aquietar. Aquietai-vos e sabeis. É que legal isso, né? Como é que eu sei, pastor? Aquiete. Aquietai-vos e sabeis. Por que eu não sei? Porque eu não fico quieto. Porque eu não me aquieto. Por isso que eu não sei. Porque Deus não fala ao coração de um homem agitado. Aí Ele precisa pegar Elias, permitir que Elias se esconda na caverna. E conserte a rota de Elias. E conserte a rota de Elias. Será, meu irmão, que quando você chegar no final dos seus dias, você vai olhar para trás como alguém que foi útil para a próxima geração, ou como alguém que atrasou a próxima geração, que terá que voltar para fazer o que você deveria ter feito? Essa palavra nessa manhã, ela precisa ser um divisor de águas na nossa vida. Essa palavra precisa ser um divisor de águas na vida de cada um que aqui está. Ah, Espírito Santo, levante as suas mãos assentados mesmo. Assentados mesmo. Glória a Deus. Começa a glorificar a Jesus e a dizer: Jesus, me ensina, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche-nos. Eu não quero chegar ao final dos meus dias e entender que eu não cumpri. Eu quero entender que eu vesti uma geração, que eu curei uma geração. Eu vesti uma geração, eu curei uma geração. Você é alguém que vai vestir uma geração, vai curar uma geração. Irmãos, o ambiente nos dias de hoje, ele é totalmente propício a homens, a pais geracionais. Onde estão os pais geracionais, as mães geracionais? Jesus. Oh, rialabacanto romasurialabarabacalabá. Será que você pode olhar para Jesus e dizer: Jesus, Jesus, se o inferno está te conhecendo, não preocupe não, está tudo no caminho certo.
Vamos, abra a tua boca nessa manhã e começa a glorificar ao Senhor. Começa a exaltar o Senhor, o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Exalte, 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 engrandeça o Espírito Santo. Bendiga o Espírito Santo. Deus não te vê desconectado das suas gerações. Deus não te vê desconectado dos seus filhos e filhas. Deus não te vê fora. Oh, Jesus, 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 Jesus. Cheira lavaço, romana lavababababa. Seja o teu nome, teu santo nome. Fique de pé um minuto. Fique de pé. Nós já estamos quase chegando ao final. Mas eu queria abençoar a sua vida, Pai. Abençoe os meus irmãos. Cura-nos. Reveste-nos. Nós queremos ser uma geração que faz o que Paulo fez, porque o Senhor tem para a gente fazer. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Ah, Espírito Santo, Ele está curando a gente nesses dias. Oh, tem uma unção aqui nessa manhã. Pastor, mas isso me assusta. O inferno me conhecer me assusta. Como é que isso? Quando que isso acontece? Quando você entende que deve fazer o que Deus tem para você fazer. Sabe, irmãos, a nossa geração, preste bem atenção nisso, a nossa geração, até as redes sociais contribuem muito com isso. Nós nos movimentamos muito para ser seguidos, para termos seguidores. O Instagram do inferno te curtiu alguma vez? Te segue? Se Paulo tivesse um Instagram hoje, o Instagram do capeta seguia ele. Que isso, pastor? É, irmão. Porque o inferno precisa ficar de olho. Mas ninguém, nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Não prevalece. Tenha medo não, porque não prevalece. Amém? Amém, gente? Você pode aplaudir Jesus bem forte? André?